Um, dois, três, qual é o tema? O perigo de passar as mãos aonde? Erro de quem? Erro de quem? Hã? No nosso. Ou de outra pessoa, né? Vamos falar o ditado que é mais conhecido. Perigo de passar a mão na cabeça das pessoas que gostam de pintar e bordar. Pastor, por que você está trazendo esse tema? Porque na realidade, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 11, eu sempre falo desse versículo que diz assim: e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, mas sim condenai. Em algumas versões diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das... não comuniqueis, mas sim condenai. O que Paulo está querendo dizer aí? E não vos comuniqueis ou associeis. Por exemplo, irmãos, você tem um amigo que muitas vezes você fala: não, aquele eu estou com ele no fogo, eu estou na água, e pode contar comigo. Só que esse amigo ou essa amiga, ou esse irmão, ou esse filho ou essa filha, eles estão no erro. O que acontece? Daí a gente vai e começa a passar a mão na cabeça. Fica o quê? Se associando. Então a pessoa que ela se associa com o erro, ela se torna-se o quê? Cúmplice. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, irmãos, não vos associeis. Eu conheço fatos, muitos anos atrás, tem fatos de pessoas que se associou com o erro, e na realidade desgraçou com a vida. Desculpa a expressão de palavra. Até hoje só tem uma solução: se a pessoa se voltar para Jesus. Perdeu o casamento, perdeu a família. Porque, irmãos, quem é que não erra? Eu erro. Quem é perfeito aí, diga amém. Não tem nenhum perfeito aqui não? Quem é perfeito, diga amém. Quem já errou, diga glória a Deus. Eu prego, irmão, essa palavra é para mim mesmo. Essa palavra começa aqui em cima do altar. Vocês recebem, pastor? Recebem, pastor Júnior? Então o que acontece? Nós vamos conferir, através da palavra de Deus, um caso de um pai de família, que na realidade ele passou a mão na cabeça dos filhos, e ele pagou um preço muito alto. Conforme a gente vai andar na palavra, vocês vão ver, nós vamos ver qual foi o preço. Eu sei que muitos aqui já conhecem esta palavra, mas tem muitos que não conhecem. Então, eu vou falar sobre o sacerdote Eli. Amém? Quem está prestando atenção? Estou vendo dois irmãos ali, eu quero apresentar. Fica de pé ali atrás, ali, Dalécio. Fica de pé, meu querido, para que a igreja conheça. É a primeira vez que o irmão vem aqui? Segunda vez, como é o nome do irmão? Marcos. E esse rapaz aí, bonito aí? Davi? Glória a Deus. Como a igreja vai dizer para esses dois irmãos? Volte sempre. E se gostar, fique com a gente, amém? Então, irmãos, eu vou falar sobre o sacerdote Eli. Ele tinha uma posição alta, né, pastor Júnior? Ele era um líder eclesiástico, que se fala. É isso, né? Era uma autoridade eclesiástica. Ele tinha dois filhos. Um dos filhos dele chamava Ofni e o outro chamava Finéias. Cada nome, né? Então preste bem atenção. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 2, diz assim:
E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ou seja, que significa filhos de Belial? Palavra hebraica, que significa o quê? Filhos sem valor, imprestável, ou seja, mal obreiros. Quem está me entendendo, diga amém. Aqui não tem nenhum filho de Belial não, tem? Tem não, né? Graças a Deus, e nem vai ter, em nome de Jesus. Então veja bem, no versículo 17 do capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: era pois muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quer dizer, a palavra de Deus aqui está dizendo que grande era o pecado desses mancebos, ou seja, desses moços, desses jovens. No versículo 22, diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos, se ajuntavam, sabe aonde? Na porta da tenda da congregação. Pastor, pelo que eu estou entendendo aqui, eles também eram sacerdotes, não era isso? Olha, irmãos, sacerdotes, tinha uma posição. Agora, o que acontece? No versículo 23, o seu pai, sacerdote Eli, ele chama os seus filhos e ele repreende. Aí ele fala assim no versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. O pai chegou nos filhos e falou: Finéias, ou seja, na linguagem de hoje, pelo amor de Deus, eu estou ouvindo tanta coisa, tanto mal que você está fazendo aqui, vocês estão pintando, vocês estão bordando. No versículo 24, o pai, ele continua exortando: não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço de vocês, fazeis transgredir o povo do Senhor. Está vendo? Quer dizer, os dois filhos, eles eram responsáveis, não é isso, meu filho? Pelo tabernáculo, pela congregação, e eles eram cabeça. Então o que aconteceu? Eles não temiam o Senhor. É o que acontece hoje. Está cheio de pastores, obreiros, líderes que não temem ao Senhor, vive adulterando. Eu conheço pastor que já separou já 4 vezes, casou e vive abrindo igreja. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. Gente, agora veja bem, como que os membros vão enxergar aquela pessoa? Se diz: não vos associeis com as obras frutuosas das trevas, mas sim condenai, não vos comuniqueis. Mas a gente vai ver, de acordo com a palavra, que o povo começou a seguir os mesmos pecados. Ué, pode tudo, ou nós somos ou nós não somos. O Senhor Jesus falou assim: vós sois o sal da terra, e que mais? E que mais? E a luz do mundo. Porque o sal, dá para comer a comida sem sal? Uma salada sem sal? Não dá. O sal dá gosto. Eu e você, nós temos que dar gosto aonde nós chegar. Se nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar aonde você chegar, aonde eu chegar. Por quê? Para quando aquela pessoa olhar para você e falar: não, realmente esta mulher, este homem, este jovem, esta criança são servos de Deus. Não precisa de eu falar nada, não precisa de você falar nada, viu? Mas a nossa vida já é um testemunho. Quem está me entendendo, diga amém. Graças a Deus, irmão, que o meu negócio é do serviço para casa, de casa para a igreja, e assim não sai de casa, porque é perigoso eu dar uma saidinha na esquina e alguém vê: o pastor Daniel ali, tive que prender meu cachorro, porque teve um problema esse dia. O dono é o pastor, tive que fazer a casa para prender ele, foi jurado de morte. Ora pelo meu cachorro, irmãos.
É o cachorro, viu? O cachorro do pastor. Até o cachorro o pessoal fica dando, porque é do pastor. A gente não pode errar. Hã? Continuando, irmão. Então, ele repreendeu. E no versículo 25 do capítulo 2 de 1 Samuel, o pai continua falando para o filho: pecando um homem contra homem, os juízes julgarão. O pai estava falando, ó, pecando um homem contra um homem, o juiz, ele vai julgar. Hã? Agora o que ele diz? Agora, pecando porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha, gente, palavra pesada. Porque Deus queria matar. Aí eu vejo pessoas falar: pô, mas Deus, ele é amor. É? Mas Deus matar o homem, por que não? Pastor, você está falando, não estou falando besteira não. Deus, ele é amor, mas ele é também fogo. Ele é amor, mas é o quê? Ele vai dando corda. Ele vai dando corda, vai. A hora que ele puxar, sai de baixo. Pastor, Deus é assim? É. Olha o que está escrito em Deuteronômio no capítulo 32, versículo 39. Olha que Deus fala assim, ó: eis que agora eu sou, e nenhum Deus comigo. Quantos deuses que você vê por aí? É São Fulano, é São Bertrand, é São Cipriano. Livro de Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Eu posso dizer que só o Senhor é? Só o Senhor é? E ele está falando: e nenhum Deus comigo. Ó, eu faço viver, eu mato. Ué, o próprio Deus está falando isso aí. Olha aqui que ele diz mais aqui, ó: eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape das minhas. Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. É. O que acontece na terça-feira? Muitas vezes nós oramos, manifesta uma entidade no corpo da pessoa, uma entidade maligna, um espírito imundo. A gente vai em nome de Jesus, o demônio sai. É, aí é fichinha. Agora, se eu cair na mão de Deus, se você cair na mão de Deus, quem é que vai te tirar? Hã? Tem alguém? Tem, Tere? Não tem. Ei, irmãos, Deus, ele vai dando corda. Então, por isso que o tema é esse: o perigo de passar as mãos no erro. O que tem de pai passando a mão na cabeça do filho, hein? O que tem de filho passando a mão na cabeça do pai também, não tem essa não. Ah, porque não? Thalita, eu já passei a mão na sua cabeça? Meu filho, que idade que você vai fazer? Está ficando velho, 37 anos. Eu já passei a mão na sua cabeça? Ei, Daniela, se você estiver me assistindo aí, meu filhinho, dá um... Pô, como é que é, Thalita? Hã? Like? Like, ela dá o like aí. Se eu já passei a mão na sua cabeça, se você fazer assim, é porque o pessoal vai pensar que passou. Se escreve, não, pai. Nunca dei moleza. Eu? Não tem perigo não. Eu falo, irmão, sem medo de errar. Praticamente meus filhos, eles foram criados no regime militar, desculpa de falar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. São bênçãos na minha vida. Está aqui, ó, meu xodózinho ali, ó, a Mariazinha, ó, que coisa linda. Meu netinho ali, ó. Hã? Mas ela tá ligado, se sair fora dali o vovô briga. Não é? Irmãos, não passa a mão na cabeça de filho. O que tem de pai, o que tem de mãe passando a mão na cabeça do filhinho, eu não estou dizendo que você vai ser ruim, não. Eu estou me referindo àquele filho que é rebelde. Eu não vou para a igreja, acabou. Está mandando no pai, na mãe. Hã? A palavra de Deus diz assim: pais, ensina o teu filho no caminho que deves andar, para quando ele ficar mais velho não se desviar dele. Porque é como está criando uma cobra.
para ser picado. Quem está me entendendo, diga amém. Porque, irmão, se ficar passando a mão na cabeça, depois vem as maldição, a opressão maligna. Aí pessoas ficam ouvindo vozes, vendo vultos. Por quê? Porque está coitando com o erro. Vou mostrar aqui na palavra de Deus que tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina em casa. Tem que ter disciplina na empresa que trabalha. Tem que ter disciplina na igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez não era essa mensagem que você queria ouvir, mas tem pessoas que estão sofrendo devido a ficar passando a mão na cabeça. Pastor, eu não quero saber da vida de ninguém. Quando Deus manda eu trazer uma mensagem, é porque o povo precisa de ouvir. Continuando, então, veja bem, no versículo 30 do capítulo 2 de 1 Samuel, vem um homem de Deus para repreender o sacerdote Eli, por causa do pecado dos filhos, estava contaminando o povo, e o povo também estava pecando. Um homem de Deus foi, a palavra de Deus não falou o nome desse homem, mas foi esse homem para entregar o rolo, como se diz, repreender. Diz assim no versículo 30: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, andaria para todo sempre. Porém, está vendo? Esse porém, pastor, é para nós todos, viu? Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o quê? Honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Está vendo aí? Agora eu falo para você, a pessoa, não, Deus é amor. Ele é amor. É a palavra que Deus está falando ali, ó. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Palavra dura, né? Porque a pessoa pinta e borda, não, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Mas quando ele puxar a corda, sai de baixo. Sai de baixo. Claro que está escrito em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, mas também as coisas têm limite. Tem limite. Continuando aqui. Então o que acontece? Agora nós vai em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 10. Aí aconteceu uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel, por causa dos cabeças lá, por causa do pai que passou a mão na cabeça do filho. Nós vamos ver, desculpa da palavra, a desgraça que aconteceu. Quantas pessoas morreram? Muitas vezes por causa de uma desobediência minha, uma desobediência sua. Muitas pessoas na sua casa pagam. Quem está me entendendo, diga amém. Ô Jéssica, Deus abençoe. Está aí atrás, viu, Tati? Deus abençoe, viu? Vocês são especial para Deus e para mim também, viu? Então, irmãos, olha, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: os filisteus vencem os israelitas. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi o quê? Foi o quê? Derrotado, algumas Bíblias falam ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. O bicho começou a pegar, deitaram o cabelo. Falou, o quê? Eu vou ficar? E foi tão grande o estrago que caíram de Israel, quantos mil homens? Quantos mil homens? Vocês pararam para pensar? Hein, pastor Júnior? Por causa da desobediência, hein? Pastor, mas o senhor leu aí que o sacerdote ali, o pai, deu bronca neles. Nós vamos ver através da palavra que uma exortação, muitas vezes, uma bronca não resolve não.
tem que haver disciplina. Amém, gente? Tem que haver disciplina. Agora nós vamos aqui na palavra de Deus, continuando no versículo 11. Farei o possível para não terminar tarde. No versículo 11, aí olha só. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Viu só o preço da desobediência? Por não ouvir também o conselho do pai? Então, versículo 12: correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos de terra sobre a cabeça. No versículo 13: e chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava o quê? Tremendo. Pelo quê? Pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Esse homem, irmãos, ele estava sentado na cadeira, e ele estava preocupado. Se a gente parar para entender aqui, é mais com a arca de Deus. É a arca da aliança, né, meu filho? O que tinha dentro da arca? O maná, a vara que floresceu de Arão, e as placas dos 10 mandamentos, não é isso? Porque, irmãos, quando ele saía em batalha, quando estava com a arca, Israel prevalecia. O povo jubilava. Se a gente lê antes, diz que os filisteus, quando viu, o negócio estava, desculpa da expressão, estava fedendo. O povo de Israel falou: o quê? Vamos pegar a arca. E pegou a arca lá que estava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, e assim por diante. E os filisteus até tremeram. Gente, que é isso? Olha! Gente, olha, vamos ter cuidado, porque ai de nós se cair na mão desse Deus aí, que fez esse povo atravessar o Mar Vermelho. Tantos sinais, maravilha aconteceram, irmão, mas mesmo com a arca, o povo não prevaleceu, por causa da desobediência. Então esse homem ficou atento, sentado numa cadeira. Ele ficava, imagino que ele estava na expectativa, ele estava ansioso. Eu quero saber como é que aconteceu. De repente o homem vai correndo lá e vai entregar, que fala boas novas. Boas novas? Versículo 14: e Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. Olha só a idade desse homem no versículo 15. E era Eli da idade de quantos anos? Quantos anos? Já pensou? 98 anos, hein? E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. Versículo 16: e disse aquele homem a Eli: eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Eli perguntou: então vai logo, explica o que foi que aconteceu. Imagina o homem, calma, deixa eu respirar, calma que eu vou falar. No versículo 17: então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Um homem de 98 anos, sentado numa cadeira, um homem pesado, na expectativa. Imagina você que é pai. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Pessoal, gente, seu filho vai viajar, você não fica na expectativa para saber. Ontem até eu falei, briguei com ela, mas ela tem razão. A Thalita chegou em casa ontem à noite: ô pai, a chave do carro está aí. Tá, filha, pode pegar. Aí a Marta: onde vocês vai? Falou: Marta, cuida da tua vida, eu falei para ela. Não, mas
Falei, desde eles não são criança. Não, a gente tem que saber, mas aí eu entendo que é uma preocupação. Agora já pensou, irmãos, quantos pais estão ansiosos? Não, é verdade. Hã? A preocupação era eles dois ou era o carro? Com tudo, hein? Cuidado com o bezerrinho de ouro, hein? Ei, irmãos, quem é o pai? Irmão, todos os dias eu oro pelos meus filhos, pela minha casa, por essa igreja. Todos os dias que eu saio para trabalhar, eu entrego meus filhos, falo, pai, guarda meu filho com essa carreta, porque quase que você foi assaltado esses dias, não foi, Júnior? Deus te livrou, né? Irmãos, não é brincadeira. E esse pai ansioso, de repente chega a notícia que os filhos morreram. Agora, pastor, mas ele deu bronca. Continuando, no versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu do quê? Caiu da cadeira para onde? Imagina o susto, gente. Caiu para trás da cadeira quando recebeu a notícia. Pegaram a arca de Deus e também seus filhos morreram. Caiu para trás da banda da porta e quebrou-lhe o quê? Quebrou o quê? Quem nunca tinha ouvido essa mensagem, levanta as mãos. Aí, tá vendo? Nunca, Sandra? Você já, Daiane? Já tinha ouvido já? Então levanta a mão aí. Não, a mão, dá para levantar aí. É importante, irmãos. Olha aqui o preço da desobediência. Eu gosto de ler bastante versículo, porque eu gosto de ir na palavra, porque eu tenho medo de eu falar falar alguma bobagem. Aí o pessoal, mas pastor, então eu estou lendo, eu gosto de ir no versículo por versículo. Então o que ele fez? Quebrou-lhe o pescoço e morreu. Está vendo? O pai também. Porquanto o homem era velho e era o quê? Pesado. E tinha ele julgado Israel quantos anos? 40 anos. Olha só. Agora o que a nora tem a ver com isso? Com a desobediência do esposo. Versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, o quê? Grávida. E próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido o quê? Morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Então entendemos que essa mulher estava grávida. Não era o momento de ela ganhar neném, né, Júnior? Por quê? Quando chegou a notícia, não teve outra, aí já veio a dor de parto, quando soube. Mas o que eu acho mais interessante aqui, que tanto da parte dela como do sogro, primeiro se entristeceram pela arca, que fala pela arca. Depois veio a notícia, e viu o sogro acontecer tudo aquilo. Olha o que aconteceu com essa mulher. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores sobrevieram. Versículo 20. E no tempo em que ia o quê? No tempo em que ia o quê? Morrendo. Então entendemos que ela morreu também, Júnior, né? Olha só, irmãos, por causa da notícia. E no tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso algum. Então entendemos que aquelas mulheres parteiras, ela quis, tipo assim, não temas, olha que menino lindo. Só que ela não fez caso algum, porque estava morrendo. Decepção, susto. Aí diz aqui no versículo 21, e chamou o menino do quê? Icabô. Meu Deus, Icabô, que significa? Dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa,
pois é tomada a arca de Deus. Irmãos, foi tomado a glória de Deus. Ei, acho que a pior coisa que tem na vida de um homem, de uma mulher, é a presença de Deus sair da pessoa, né, Júnior? Porque a pessoa pode não ter carro, a pessoa pode não ter casa, pode não ter bens materiais, mas se tem a glória de Deus, se tem a paz, se tem a fé, irmãos, ela tem tudo, sim ou não? Porque tem pessoas que têm riquezas, têm coisas extraordinárias, mas não tem paz, não tem fé, não tem alegria. Por isso tem o louvor que fala assim, ó: se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Quem está me entendendo? Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Está vendo aí? O justo viverá o justo viverá sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Você pode perder tudo, mas se não perdeu a fé, tem que continuar. Porque quando a pessoa ela tem fé, ela tem esperança e começa a esperançar, não é isso, pastor? Não deixa perder a fé. Lembra que Jesus, os discípulos falou: mestre, acrescenta-nos, Senhor, a nossa fé. Essa não veio o caso. Fala que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, farei com que esse monte saia daqui e vai para lá. Ei, que tamanho é a sua fé? Ei, Sandra, você está aqui porque você tem fé aí. Ainda amém? Pode ser do tamanho do grão de mostarda, viu? Pode acreditar que Deus vai fazer o que seu coração deseja, amém? Agora, pastor, por que o homem Eli morreu? Ele repreendeu. O sacerdote Eli não disciplinou seus filhos e nem o destituiu do sacerdócio. Ou seja, ele não disciplinou, ele só deu a bronca. Eli protestou contra os atos vis de seus filhos, mas não afastou dos seus cargos ministeriais. Esta falta da parte de Eli equivalia a desprezar a Deus. É como desprezar a Deus. O cara está lá na frente, está num cargo, e está pintando e bordando. É o que acontece muitas vezes por aí, hein? Pastor está adulterando, está dando em cima da mulher dos outros, e está lá. E aí? Deus, ele vai olhando. A hora que Deus puxar a corda, sai de baixo. Eli foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família e por conseguinte também de Israel. Como pai, não instruiu seus filhos no caminho da justiça. Quando eles seduziram as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, ele não exercitou sua vontade nem a sua autoridade espiritual para afastá-los do ministério. Aí Deus estava só olhando: peraí, ele é o sacerdote, olha o que o filho está fazendo. Não. Por causa da desobediência de Eli não tomar, se posiciona. Ei, pai, se posiciona. Ei, mãe, se posiciona. Se de repente seu filho está lá nas redes sociais lá, se você está vendo que não é legal, não adianta você dar bronca. Você chega lá, tem que fazer o quê? Tem que cortar o mal pela... Ei, pai, você que está me assistindo, ei, mãe, corta o mal pela raiz em nome de Jesus Cristo. Porque quem vai sofrer vai ser você e sua casa, por causa de nossa desobediência. Porque muitas vezes nós, como pai, como mãe, nós não se posicionamos. Aí o filho vai, faz o que quer. Eu não me conformo quando eu vejo o pai falar: minha filha não quis vir. Pequena, filho ou filha pequeno. Disse que não vai vir para a igreja. Desculpa de falar, perdão, posso falar ou não? Posso falar ou não? Pode ou não? Posso falar, Sandra? O que tem de pai banana, o que tem de pai frouxo,
E mãe, como é que eu falo das mães? Olha, tem mãe que é panaca, faz igual a Martinha do Claudinho, que tem mãe que é panaca. Pelo amor de Deus, gente, ó. Tem que partir para cima. Oh Deus, o pastor está mandando bater? Não. Você tem que disciplinar. O fracasso de Eli como pai e ministro do Senhor resultou no seguinte: o castigo divino sobre Eli, seus filhos e sua família, por causa da desobediência. Todo mundo pagou o pato, hein? Morreu a nora, hã? Agora o neto, pelo que entendemos, ele continuou, né? Agora veja bem, que mais? Primeiro, relaxamento no respeito ao ministério. Essa palavra é para todos nós, pastores, obreiros, obreiras. Vocês recebem, pastor? Você recebe, pastor Júnior? E é para mim também. Quem é o obreiro que recebe aí? Está sentadinho, Eduardo? Está com medo de alguma coisa aí? É. Primeiro, relaxamento no respeito ao ministério. Está cheio de crentes, está cheio de obreiros, está cheio de pastores por aí, relaxado. Aqui, graças a Deus, que não tem. Segundo, relaxamento espiritual do povo de Deus. E o terceiro, afastamento da glória de Deus lá em Israel. E nós precisamos da glória de Deus nesse lugar, pastor Júnior. A manifestação, na realidade, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas que para que a manifestação dele venha agir na minha vida, na nossa vida, nós temos que abrir nosso coração. Quem está me entendendo, diga amém. 1 Timóteo no capítulo 3, versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Tempo desse eu vi, o pessoal pega tudo, né? Filmaram lá um camarada que disse que é pastor, mas ó, dando maior surra na mulher e filmando. Alguém viu isso aí? Alguém viu isso aí? Você viu isso aí, mineiro? Olha lá, pastor, o pessoal filmando e ó. Hã? Não, estava descendo a lenha na mulher mesmo. Depois veio para a igreja: Espírito, encha a minha vida. Mas tem hora que dá vontade de me dar um peteleco na mulher, tá? Não, essa mulher é benção. Irmãos, já vou terminar aqui, ó. Hebreus do capítulo 12, versículos 6, 7 e 8 diz assim. Alguém pode falar: o pastor está falando demais. Não. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quem é filho aí? Quem é filho? Aleluias. Versículo 7 do capítulo 12 de Hebreus: se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há quem o pai não corrija? Está vendo? Se aceitar a correção, a disciplina, Deus aceita como filhos. Agora, versículo 8: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a palavra de Deus está falando, irmãos, que nós temos que ser disciplinados. Ei, não é pecado não, hein? De vez em quando a mamãe coloca uma filhinha de castigo. Quem já colocou a filha de castigo aí? Fala, quem é a mãe? Qual foi o castigo, Sheila? Fica aceitada onde? Quanto tempo? Ih, já então ela vai achar bom perto da geladeira. E você, Daiane, qual é o castiguinho? Sabe por quê? A palavra de Deus fala que tem que o quê? Pegar a varinha. Só que a nossa lei mudou tudo, né? Vai pegar a varinha para dar no traseirinho do seu filhinho, vai? Daqui a pouco a vizinha vê, filma lá. Aí você vai ter que responder. Processo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês.
Ouvi falar que tinha tal de palmatória. Você já levou palmatória? De quem? Da sua irmã? Quem já levou palmatória na mão aí? Já levou também? Na escola ou em casa? Seu pai? O que ele batia com o que na palma da senhora? Escova de sapateiro? E se meus irmãos estivessem assistindo aí o Paulo Madruga, Natan Madruga, o Samuel Madruga, eles sabem que eu estou falando papai, irmãos. Porque na época que nós chegamos aqui não tinha energia, era tudo, aqui não tinha nem asfalto. Eu me lembro até hoje, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. O papai, ele esquentava a água e ele dava banho em nós na banheira. E lá era o momento de ele acertar as contas. Quando a gente fazia algo de errado, era lá, opa, vamos tomar banho, dava banho nós 4 filhos homens. Cortava nosso cabelo careca aqui, deixa só aquele pouquinho aqui, ó. Irmãos, quando eu olhava assim, cala a boca, isso aí, puxa, sabe aquele pouquinho aqui, ó? Não é? Que é bonitinho deixar aqui. Aquele pouquinho eu olhava, eu chorava. Mandava o finado ali cortar seu Manuel, E sabe o que acontecia, irmãos? Ó, quando ele batia em nós, tinha uns fios de ferro, ele tirava a lã, tinha um fio para isso. E ficava os 2 fios, sei lá, positivo e negativo lá. Ó, pá! E eu falei que ele foi o melhor pai do mundo. Quem está me entendendo, diga amém. Só que as coisas mudaram hoje. Eu preguei, irmãos, sobre esse assunto para você não se associar. Ei, não se mete em briga dos outros, não. Não vai querer comprar a briga de ninguém, não. Sabe por quê? Você está se associando. Daqui a pouco vem opressão para sua casa, para sua família. Você sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Faz orar. Não toma partido de ninguém. Porque esse negócio de querer comprar a briga, está se associando, aí começa a passar a mão na cabeça do erro. Daqui a pouco as coisas começam a dar tudo errado para você. Vai falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, você não fez nada. Apenas você se associou com o erro das pessoas. Quem entendeu essa palavra, fica de pé e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Vem cá, obreiros. Apaga essas luzes aí. 9h16. Canta assim comigo. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus quem nos satisfaz. A libertação. Vinícius, você vai orar pelas fotos ali, não? Feche os seus olhos, obreiros. Vocês vão em direção a essas roupas aqui, ó. Pai, nós com fé aqui. Nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor pode alcançar todo tipo de ser humano. Cremos que o Teu poder, por meio do Teu Espírito Santo, pode sarar essas pessoas, pode sarar a terra, pode sarar esse mundo, Pai. Nós, por fé, nos colocamos em Ti nesse exato momento em oração, em unidade, como igreja, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha alcançar cada familiar que aqui está. Pedimos ao Senhor, por favor, que o Senhor não só venha se fazer presente, real no lar, mas que o Senhor venha, Pai, atingir o coração, que o Senhor venha afetar a vida, que o Senhor, Pai, possa transformar a existência, que o Senhor possa, Pai, abrir portas, Pai, onde não há portas, porque o que o Senhor faz, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, Pai, cura. Nós pedimos agora que nenhuma ação do inferno, nenhuma ação do mal venha interromper o Teu agir, o Teu mover. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode alcançar cada uma dessas pessoas, cada um dessas famílias representadas aqui, Pai. Há pessoas aqui que precisam de um emprego, Pai, de uma provisão. Que o Senhor venha ser a provisão dessa pessoa, que o Senhor venha ser a resposta, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor será essa resposta. Há pessoas aqui que precisam de cura, de libertação, e elas não estão aqui, mas nós cremos, Pai, que por meio da oração o Senhor pode alcançar essas pessoas, Pai. O Senhor pode curar essas pessoas, o Senhor pode, Pai, devolver a vida a essas pessoas. O
Senhor pode dar ordem, Pai, o Senhor pode dar ordem emocional, o Senhor pode dar ordem física, Pai. Então, por favor, nós nos colocamos aqui, Pai, e te pedimos, não fazemos isso numa racionalidade somente, nós fazemos isso por fé, Pai, algo sobrenatural, um dom que o Senhor entregou à tua igreja, Pai, e nós cremos que numa autoridade tua, todas essas pessoas são curadas, são saradas, estão sendo agora, em nome de Jesus, estão sendo agora libertas de opressões malignas, Pai, e nós já te agradecemos por cada milagre, por cada cura, por cada cura, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, nós vamos continuar agora. Nós vamos entrar com a oração da fé agora. Não tem vergonha de falar para Deus não. Falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pai, repreenda essa enfermidade. Você ouve vozes, você vê vultos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a abrir o seu coração agora. Que Deus vai agir na sua vida. Você que está enfermo, se o culto está intitulado culto de curas e libertação, tem que haver a cura, tem que haver a libertação. Para ser um culto comum, não adianta. Agora depende de você abrir o seu coração, você falar, eis-me aqui, Senhor, eu não aceito mais essa enfermidade, eu não aceito mais essa amarração na minha vida sentimental, na minha vida financeira, eu não aceito mais essas desgraças na minha casa, na minha família, pastor Paulo. Amém. Não aceita essa situação não, irmão. Assim como foi ministrado, irmão, muitas vezes perdemos batalha, muitas vezes perdemos, meu irmão, lutas, porque muitas vezes há falha em nossas vidas. Mas nessa hora eu te peça perdão para Deus agora, através da sua oração, e peça para Ele agir na sua vida agora. Agora vai ser o momento da oração de fé, irmão. Não aceita essa situação na sua vida. Não aceita o inimigo, irmão, trabalhar no seu lar, na sua casa, na sua família. Não aceita ele agir ainda, irmão, na sua vida. Ei, você que não tem força para se libertar desse vício, desse remédio, ei, isso não é seu. Se liberta nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Se liberta dessa perturbação, se liberta desse mal. Você que deseja oração, levante as mãos agora, que o obreiro vai até você. Deus, manifesta teu poder agora, Pai, através da vida, meu Pai, dos pastores, dos obreiros agora, Senhor. Manifesta teu poder, Senhor. Derrama fogo agora, meu Pai, na mão desses meus irmãos, Senhor. Que esse mal não venha ter poder contra essa vida dessa pessoa, meu Pai. Aonde estiver o mal, meu Pai, se porventura ele entrou por um caminho, que por 7 ele venha fugir, meu Pai. Que ele venha cair por terra nessa hora. Espírito do mal, espírito do vício, vai perdendo as forças agora. Você que está agindo na mente, no coração, você que coloca muitas vezes a depressão, você que age muitas vezes nessa casa, essa casa que muitas vezes que não tem paz, muitas vezes tem luta, tem briga. Ei, irmão, não aceita. Se você está sofrendo algo na sua vida, na sua casa, levante as mãos. Não aceita essa situação. O obreiro vai até você. Levante as mãos, irmão. Essa luta não é só sua, essa luta é de Deus. Deus, Ele quer batalhar por você. Deus, Ele quer tocar na sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história, mas precisa de você. Precisa de você. A Dalécia, ora aqui no Mineiro aqui, ó. Pai, em nome de Jesus aqui, ó. Também o obreiro aqui na frente. Vem aqui, Vinícius, aqui, ó, o pai da Deise. Pai, não aceita essa situação, irmão. Não aceita, irmão, não aceita. Você que precisa de oração, você que muitas vezes sente mal, você que muitas vezes, irmão, fica na insônia, muitas vezes ouve vozes, vê vultos. Não aceita essa situação. Levante as mãos. Talvez o problema é na sua casa, no seu trabalho. Ei, irmão, levante as mãos. Ô, irmão, o obreiro vai até você. Ei, irmão, não aceita sair da forma que você entrou. Pelo poder que há no nome de Jesus, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, vai desfazendo agora, Senhor, toda obra do mal sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Vai quebrando agora, Senhor, todo o laço do inimigo, Senhor, que tem afrontado, que tem trabalhado
trabalhado nessa vida, ó Pai, que tem trabalhado nessa casa, meu Pai, ó Pai, se o inimigo, meu Pai, ele tem vencido, meu Pai, essas batalhas, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos falência a toda obra do mal, falência a todo levante do diabo, que nessa noite haja libertação dessa vida, que haja cura, que haja transformação, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Toca agora na vida sentimental, toca agora na vida material, na vida espiritual, aonde estiver, meu Pai, ó Deus, algo que essa pessoa, meu Pai, tem passado, tem sofrido, toca nessa vida, Pai, toca nessa história, nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Estende as mãos agora para a sua casa, intercede agora pela sua família agora, começa a falar os nomes agora dos seus familiares. Ei, você esposa, você mãe, começa a falar agora, começa a citar o nome de cada um que mora lá na sua casa. Quantas pessoas dependem da sua oração, quantas pessoas estão esperando, irmão, irmão, e muitas vezes não tem força, não tem fé, até que sente vontade de vir na igreja, mas não tem força, não tem fé. Através da sua fé agora, através da tua oração, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se você acredita na sua família aos pés do Senhor, se você acredita na libertação do seu esposo, ore agora. Se você acredita na libertação dos seus filhos, ore, acredita na cura, irmão, dessa pessoa que está enferma na sua família. Acredita no milagre, irmão, acredita na libertação, na cura, na transformação. Ei, irmão, comece a interceder agora. Pede para Deus libertar dos vícios os seus familiares, pede para Deus libertar, irmão, irmão, muitas vezes da dependência do remédio. Vai de encontro agora, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, brinda com a tua presença, meu Pai, cobre nós com o teu sangue, meu Pai, que a palavra do Senhor que diz em Salmo 91, que 10.000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e que nossa casa não venha a ser atingida, meu Pai. Ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu vou declarar umas palavras de maldição. Você joga suas mãos para trás e diga: sai. Todo mal, diga: sai. Toda obra maligna, toda obra do mal, e não volta nunca mais. Você que crê, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Respira bem fundo. Diga assim: obrigado, Jesus. Levante esse nome. Só quem está bem vai levantar as mãos, né? Vamos ver, está todo mundo levantado. Olha que legal, o Júlio está bem aí. Eu vou na sua cabeça também, meu filho. Glória a Deus. Tem algum recado, meu filho? Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, jovem? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor dos meus pais, que a abertura e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não só hoje, mas para todos, sempre. Só quem crê, diga. Tchau, gente. Vão na paz do Senhor. Pegam a chave, não esquece, que estão esquecendo foto. Chave aqui. Vão todos na paz do Senhor Jesus Cristo, hein?